Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vilibaldo e vou acompanhar você na nossa disciplina História do Cristianismo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Me chamo Vilibaldo Rupental Neto, sou formado em Teologia pela FAVAPAR, onde hoje eu leciono, e também sou graduado, mestre e doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. E vou ter essa alegria, esse privilégio de poder ensinar um pouco sobre a história do cristianismo, para que você conheça mais dessa história e eu espero que seja também despertado ao longo da sua vida, se aprofundar, estudando cada vez mais esse assunto tão importante. Mas, quando nós falamos de história do cristianismo, nós precisamos pensar nos momentos históricos, nos tempos históricos. Então, ao longo destas aulas, nós vamos começar pela Antiguidade, vamos ver a Igreja na Idade Média, a Igreja da Reforma, a Igreja da Idade Moderna e, por fim, a Igreja da Idade Contemporânea. É necessário nós fazermos este caminho histórico andando do passado até mais próximo do tempo presente. Porém, antes de nós iniciarmos essa trajetória, é muito importante nós pensarmos a relação entre história e cristianismo. Afinal, para nós pensarmos a história do cristianismo, precisamos pensar essa relação. E quando pensamos a relação entre história e cristianismo, nós podemos imaginar o modo com que nós cristãos precisamos nos relacionar com a história, ou seja, com o passado. Gosto muito da afirmação de um historiador chamado Marc Bloch, um historiador francês que não era cristão, o qual afirmou que o cristianismo é uma religião de historiador. Ele, em sua obra Apologia da História, diz que o cristianismo não é só, por essência, uma religião histórica, por ter a sua própria história e ser fundamentado nessa história, mas também é uma religião de historiador. O que isso significa? Isso significa que todo aquele que é cristão precisa ser, de certo modo, um historiador. Não quer dizer que você precisa necessariamente fazer uma graduação em História ou ser da profissão historiador, mas significa que se você é cristão, você precisa buscar conhecer o passado a fim de apresentá-lo da melhor forma possível. Ou seja, precisa buscar conhecer e estudar o passado. Mas por que isso? Porque a nossa fé se fundamenta em fatos históricos. Todos nós cremos no Evangelho. Evangelho que diz respeito a um fato histórico, ou melhor, a mais de um fato históricos, os quais são o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus nasceu, viveu, morreu e, pelo poder de Deus, ressuscitou. E é esta história que nos traz salvação. Uma história do passado, o qual nós contamos hoje e que hoje faz a diferença nas vidas, levando salvação a todo aquele que crê. Mas é interessante nós pensarmos, essa relação com o passado, ela sempre existiu, desde o início do cristianismo. Porque desde o início do cristianismo, essa história foi contada. Interessante que no início do cristianismo, os cristãos antigos, ou chamados primitivos, eles denominavam os 4 relatos dos evangelhos, ou seja, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, como evangelho no singular. Então é interessante que eles não chamavam os evangelhos, mas inicialmente chamavam o evangelho. Por que isso? Porque apesar da pluralidade, ou seja, das diferenças notáveis, que nós podemos perceber facilmente entre os 4 evangelhos, há uma unidade. Os 4 evangelhos têm sim diferenças, mas os 4 apresentam o evangelho, que é a mensagem de salvação de Deus. Então, mesmo que cada um dos evangelhos tenha suas particularidades, como por exemplo, Mateus e Lucas apresentam a genealogia de Jesus, em ordem invertida, é claro. Marcos apresenta elementos como as curas e também os exorcismos de Jesus, e João traz elementos ali que só ele traz, como por exemplo, a ressurreição de Lázaro, ou ainda a história de Jesus e Nicodemos. Há essas diferenças entre os evangelhos, mas há uma unidade. Os 4 trabalham sobre a mesma perspectiva do evangelho, da salvação de Deus oferecida para o mundo. Nesse sentido, nós podemos pensar inclusive o próprio termo católico. O termo católico é um termo originalmente grego, hoje designa a Igreja Católica Apostólica Romana.
mas na sua origem, o termo católico, ele significa segundo o todo. Vem do grego kata, que significa segundo, de acordo, e holos, que significa todo, conjunto, integridade. Ou seja, católico é aquilo que é segundo o todo. A visão católica é aquela que é segundo a visão de toda a Igreja de Jesus Cristo. Nesse sentido, nós temos os evangelhos, que são cada um segundo o apóstolo, né? Como o Kata Matthäus Evangelion, ou seja, o Evangelho segundo Mateus, o Kata Markon Evangelion, que é o Evangelho segundo Marcos, e assim por diante. Mas existe o Evangelho no sentido daquilo que é visto pelo todo, aquilo que a Igreja acredita, que é sim presente em cada um dos 4 evangelhos e que pode ser percebido como a crença fundamental do cristianismo, aquilo que une todos os cristãos, porque todo cristão crê no Evangelho. Se não crê no Evangelho, não é cristão verdadeiramente. Nesse sentido, cada evangelista ele tem o seu papel como historiador ao recontar o Evangelho à sua maneira, com suas particularidades e seu propósito específico. E aquele que deixa isso mais claro é o evangelista Lucas. Lucas busca conhecer os textos já escritos a respeito de Jesus, entra em contato com testemunhas oculares e, segundo ele, depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, decide escrever um relato preciso. Então veja como ele, no seu prefácio, ele destaca ali como ele quer fazer um bom trabalho de historiador. Ele entra em contato com as fontes para organizar as suas ideias e relatar da melhor forma possível aquilo que aconteceu. Veja como Lucas, o evangelista, tem uma preocupação, portanto, histórica, uma preocupação de metodologia, ou seja, da forma correta de conhecer o passado e recontá-lo. Por isso, da mesma forma que Lucas, nós também, como cristãos, precisamos ser, de certo modo, historiadores, conhecendo o passado da melhor forma possível, para não contarmos aquilo que achamos que aconteceu, mas aquilo que, segundo as fontes, realmente aconteceu. E quando nós falamos de fontes, precisamos entender o que elas são. Há 2 tipos de fontes principais, que são as fontes primárias e as fontes secundárias. As fontes primárias são as fontes do período ao qual é estudado, ou seja, no caso de Jesus, as fontes primárias são os evangelhos, que foram escritos por pessoas que conheceram pessoalmente Jesus ou que conheceram aqueles que o conheceram. São pessoas, portanto, próximas ao contexto de Jesus daqueles anos seguintes ao seu ministério. Mas existem as fontes secundárias. O que são as fontes secundárias? São fontes posteriores. Poderia dar como exemplo essa aula. Esta aula é uma fonte histórica porque ela trata do passado histórico, mas ela não é uma fonte primária, ela é uma fonte secundária, porque eu utilizo as fontes primárias para criar uma nova fonte histórica, que é esse conhecimento que estou passando a vocês. Da mesma forma, um livro de história, qualquer livro de história que você pegue, seja um livro meu ou de outro autor, é uma fonte secundária, que se baseia em fontes primárias para recontar aquilo que aconteceu no passado. Mas sejam fontes primárias e secundárias, elas podem ser de alguns tipos, como as fontes literárias, numismáticas, epigráficas, paleográficas e papirológicas, iconográficas e as fontes químicas. Cada um desses tipos de fontes pode nos dar a conhecer de forma mais precisa o passado, para nós conhecermos e podermos recontá-lo. Primeiramente, vamos ver as fontes escritas. Certamente a Bíblia é uma fonte escrita que pode ser utilizada para conhecimento do passado histórico, mas ela não é a única fonte escrita. Se pararmos para pensar, existem inúmeras fontes escritas, como, por exemplo, os apócrifos e pseudepígrafos. Entre o Antigo e o Novo Testamento, há cerca de 400 anos daquilo que se designa como silêncio profético, como aparece no subtítulo da obra O Período Interbíblico de Enéas Tognini. Só que essa ideia de silêncio profético pode nos levar a um erro. Podemos pensar que nada foi escrito nesse período, e não é correto. Muitos livros foram escritos, mas nenhum deles entrou no nosso cânon, ou seja, nenhum deles faz parte da Bíblia. Nenhum deles é considerado válido teologicamente, mas nem por isso podem ser vistos como inúteis. Afinal, são obras que podem ser utilizadas
historicamente. Tanto é que no próprio Novo Testamento há algumas citações de obras escritas nesse período. Se nós olharmos o livro de Judas, por exemplo, não sei se você já leu, mas no livro de Judas é citado o texto de 1 Enoque, que é um livro apócrifo. Quando nós olhamos isso, nós entendemos a importância dessas obras. Assim como também podemos perceber quando Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre Janes e Jambres, nomeando os magos do Egito. Ora, no Antigo Testamento não há essa nomeação dos dois. Nem é dito que são estes os magos do Egito. De onde ele tira essa informação? Haviam justamente textos sobre esses magos do Egito que os nomeavam como Janes e Jambres. Então veja como os autores do Novo Testamento, eles tinham conhecimento e utilizavam essas obras desse período intertestamentário. Quer dizer então que essas obras são válidas, já que são citadas pela Bíblia? Não. Citar alguém ou alguma obra não é validar completamente esse texto. Eu dou como exemplo Mark Bloch. Eu citei Mark Bloch no início dessa aula, mas eu não concordo com tudo que ele afirma. Mark Bloch não é um personagem sagrado, nenhum texto sagrado para eu utilizá-lo sem nenhuma restrição. Então, utilizar não quer dizer concordar completamente. O Novo Testamento cita alguns desses textos, mesmo que não haja uma concordância teológica sobre todos eles. Eles são corretos somente naquilo que são utilizados no Novo Testamento. Isso é algo muito importante nós considerarmos. Mas há, para além das fontes escritas, outros tipos de fontes, como por exemplo as fontes numismáticas, ou seja, as moedas, os selos, etc. Moedas podem ser fontes históricas muito interessantes e muito importantes, como por exemplo essa moeda. Dê uma olhada nessa moeda, o que você nota ali? Que imagem que você percebe? Se você atentar, você poderá perceber aqui nessa moeda que há ali a imagem da fachada do Templo de Jerusalém. E sobre essa fachada, uma espécie de círculo, que na verdade é uma estrela. Bom, por que essa moeda ela é importante? Por causa do contexto histórico dela. Essa moeda foi cunhada entre 132 e 135 depois de Cristo. Ou seja, quando essa moeda foi feita, não existia mais o Templo de Jerusalém, que foi destruído em 70 depois de Cristo. Não havia aquele templo. Então a pergunta é, por que representá-lo? Por que representar um templo que não existe mais? Justamente porque essa moeda é uma moeda de uma revolta contra os romanos, contra aqueles que destruíram o templo dos judeus. Então esse lembrar, essa memória sobre esse templo que não existe mais, é um lembrar a razão, a causa principal da própria revolta. Assim, essa memória ela é construída numa imagem ali apresentada. Mas há um outro elemento importante, a estrela. Por que uma estrela? A estrela era um símbolo messiânico. Se acreditava que uma estrela apontaria para o nascimento do Messias, como nós cremos que aconteceu com Jesus Cristo. Mas ali nós temos esse elemento messiânico vinculado ao líder dessa revolta. Veja, é a revolta de Bar Kokhba. Bar Kokhba não é um nome propriamente dito, mas é uma designação, é um apelido. Bar Kokhba em aramaico significa filho da estrela. Então, Bar sendo filho e Kokhba sendo estrela, é o filho da estrela. É uma designação messiânica, falando que Bar Kokhba é o Messias esperado, como muitos declararam naquele tempo. Afinal, Bar Kokhba conseguiu realmente que a Judéia se tornasse livre do poder dos romanos. Mas essa liberdade durou apenas 3 anos, de 132 a 135. Ou seja, é uma liberdade que não durou muito tempo. Porém, nos faz pensar que mesmo cerca de 100 anos depois de Jesus Cristo, o templo servia de símbolo entre a luta dos judeus com os romanos. O templo servia de símbolo para apontar para um Messias esperado, cuja imagem, a ideia, era vinculada a essa luta política de libertação. E o que isso tem a ver com Jesus? Tem tudo a ver. Porque não há Bar Kokhba no Novo Testamento, mas há uma outra figura muito parecida quando nós consideramos o nome, Bar Abba.
Diferente de Bar Kokhba, Bar Abba significa filho do Pai. Bar, filho, Abba, Pai. Jesus se afirmava filho do Pai, entendendo Deus como Pai, mas há um outro Bar Abba na Bíblia, aquele que nós conhecemos como Barrabás. Barrabás é justamente a variação desse nome que aparece ali em grego, como Bar Abba. Barrabás não é um nome, é uma designação e provavelmente também um título messiânico, como Bar Kokhba. Afinal, nós vemos ali esse personagem como um líder revolucionário que luta contra os romanos, ao ponto de ser colocado em pé de igualdade de valor como um prisioneiro junto ao lado de Jesus Cristo. É oferecida a oportunidade ao povo de escolher um dos dois a ser libertos, se Jesus ou Barrabás, e a escolha do povo é justamente libertar Barrabás. Afinal, se nós pararmos para pensar, é muito provável que essa escolha tenha sido por Barrabás estar mais de acordo com algumas expectativas messiânicas que os judeus tinham naquele momento. Nós cremos que Jesus é o Messias, mas devemos considerar que existiam expectativas, existiam ideias de como seria o Messias. E muitas dessas ideias não estavam de acordo com o próprio Jesus Cristo. Eram ideias naquilo que era a vontade do povo. Ideias de libertação política, econômica, social. Quando a libertação que Jesus trouxe era algo muito mais profundo que muitas pessoas não estavam esperando. Nesse sentido, nós podemos ver como uma moeda pode trazer conhecimento sobre o passado, conhecimento sobre a nossa história como cristãos. Mas há outros tipos de fontes também, como as fontes epigráficas. Veja essa outra imagem. Esta é uma estela funerária de uma mulher romana chamada Licínia. Nós não vamos poder analisar todos os elementos presentes aqui, mas veja que há um texto em latim na parte inferior, a qual começa justamente com o seu nome, Licínia. Acima desse texto está ali algumas imagens, 2 peixes e no meio dos peixes uma âncora. Sobre essas imagens um texto em grego, iktis zonton, e acima desse texto em grego 2 letras latinas e no meio uma coroa de louros. As letras são D, M. Bom, essas letras elas indicam o dies manibus. Dies manibus é a indicação própria dos romanos referente aos seus antepassados. Mas veja, há ali a coroa de louros, 2 peixes, uma âncora e um texto em grego. Por que uma mulher romana colocaria na sua estela funerária um texto em grego? Nós só entendemos quando nós compreendemos que para os cristãos da antiguidade, os peixes não eram somente animais, mas eles eram um símbolo da fé. Por quê? Por causa do nome do peixe, da palavra grega para peixe. Peixe em grego é iktis, e o termo iktis servia como acróstico para uma frase, a frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Uma frase que em grego, Iesus Christos Theos Huios Soter. Esta frase, se nós pegarmos cada inicial das palavras que a compõem, nós temos justamente iktis. Então, ao colocar um peixe ou escrever iktis, um cristão não está falando de peixe, mas está falando daquilo que ele crê, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o nosso Salvador. Nesse sentido, quando nós olhamos a frase em grego na estela de Licínia, nós o entendemos. Afinal, a frase sem essa compreensão não faz nem sentido. Iktis zonton, o peixe dos vivos ou peixe da vida. Por que ela falar no peixe da vida, o peixe dos vivos? Faz sentido quando nós entendemos. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador dos vivos. É uma declaração que Jesus é Salvador e que nós, através da sua salvação, somos todos vivos. Somos filhos do Deus vivo, mesmo que estejamos mortos como Licínia. Numa estela funerária, num símbolo da morte, aparece ali a esperança de Licínia para além da morte, na vida em Jesus Cristo.
Então, essa estela funerária, essa fonte epigráfica, ou seja, escrita em pedra, ela nos faz ver a história de forma mais particular. Quando nós falamos dos cristãos do passado, dos cristãos da antiguidade, não são pessoas imaginárias, são pessoas que realmente existiram, que tinham nomes como Liquínia, que tinham a sua vida e que buscavam formas de declarar sua fé naquilo que era possível num meio de perseguição. Então Liquínia deixa o exemplo, Liquínia deixa esse memorial da sua fé através dessa estela funerária. Mas há também outros tipos de fontes que podem ser conhecidos, como as fontes paleográficas e papirológicas, ou seja, os manuscritos e papiros. Essas fontes são fontes escritas em materiais próprios, os papiros sendo feitos a partir dos juncos, principalmente do Egito, e os manuscritos normalmente sendo feitos a partir das peles de animais. Esses materiais muitas vezes vão sendo preservados por razões diversas e podem nos servir como fontes históricas. O principal exemplo que nós temos são os manuscritos do Mar Morto. Se você nunca ouviu falar, é muito importante que você pesquise um pouco a respeito deles. São centenas de fragmentos de textos encontrados a partir de 1947. Esses fragmentos foram encontrados nos arredores do Mar Morto, lá em Israel, e foram encontrados em várias cavernas. A primeira caverna a ser descoberta foi descoberta por um pastor de cabras, por acaso. Ele jogou pedras dentro de uma caverna e ouviu o barulho de jarros quebrando. Entrando lá dentro, encontrou vários jarros de barro com manuscritos dentro. Levou estes para ver se tinham algum valor e acabou sendo descoberta então essa mina de ouro arqueológica com esses vários e vários manuscritos importantíssimos, porque são manuscritos, alguns datam de antes de Jesus Cristo, ou seja, há alguns casos de manuscritos ali com mais de 2000 anos de idade. E esses manuscritos não somente nos servem para mostrar como a Bíblia foi mantida ao longo do tempo de forma precisa, mas também nos servem para recontar algumas visões teológicas lá do tempo de Jesus. Visões de muitos judeus, como esses que formaram a comunidade ali ao redor do Mar Morto, comunidade de Qumran, assim chamada. Então é muito importante nós conhecermos as fontes paleográficas, assim como papirológicas, que podem nos servir para conhecimento do passado. Também existem as fontes iconográficas, ou seja, imagens. Essas fontes iconográficas, elas podem ser através de pinturas que são encontradas, podem servir através de imagens em moedas, mas também há fontes iconográficas que são epigráficas, como esse exemplo. Uma parede que foi riscada para ser formada uma imagem. Essa imagem que foi aqui transcrita para melhor visualização. Vejamos essa imagem que é chamada de grafite de Alexamenos, encontrado em Roma e que data por volta de 200 depois de Cristo. Nessa imagem nós temos um homem, do lado dele uma figura com forma humana e cabeça de burro, a qual está de braços abertos como crucificado. Abaixo há um texto, Alexamenos Keber Teteos. Alexamenos adora a Deus, ou adora o seu Deus. Veja, muito provavelmente esta imagem representa Alexamenos e esta figura com cabeça de burro representa o Deus de Alexamenos que está sendo adorado por ele. Quem é esse Deus de Alexamenos? Aqui, os estudiosos indicam como sendo muito provavelmente o deboche com um cristão chamado Alexamenos. E aqui essa figura com cabeça de burro muito provavelmente é uma forma satírica de Jesus Cristo. Um romano pagão, sendo contra o cristianismo, faz um Jesus com cabeça de burro, crucificado em uma cruz. E aí vem a questão, por que colocar a cabeça de um burro? Bom, hoje o burro não é um animal com conotações positivas, mas negativas. Se eu chamar alguém de burro, necessariamente você vai saber que eu estou depreciando a pessoa e provavelmente falando da sua falta de inteligência. Assim, nós utilizamos este animal como referência negativa. Neste momento histórico, havia, mas não de forma tão precisa isso, mas havia essa ideia de depreciação
do burro como animal negativo, que era associado principalmente ao judaísmo. Interessante nós conhecermos a história, porque existia uma lenda, uma história que se contava no meio pagão, de que os judeus, lá no Templo de Jerusalém, no Santo dos Santos, teriam ali uma imagem, a cabeça de um burro, a qual eles adoravam. E essa imagem de um burro que era adorada por eles, era, segundo os pagãos, o seu verdadeiro Deus. Essa história muito provavelmente acabou sendo contada e recontada e acabou chegando na acusação contra os cristãos também. Então veja, existiu na antiguidade uma acusação contra os judeus, que era a acusação de onolatria, de adoração ao burro. Tanto é que o historiador Flávio Joséfo, no primeiro século, que era judeu, ele chega a declarar, ora, os egípcios que nos acusam adoram vários animais, adoram o falcão, o gato, o crocodilo. Se nós adorássemos o burro, qual o problema seria? Mas nós não adoramos. Isso não é verdade. Então, para ele escrever dizendo que os judeus não adoram o burro, é porque há esta acusação contra eles a ser respondida. Então veja como, olhando uma imagem, se nós não temos esse conhecimento, nós acabamos não compreendendo ela, mas com conhecimento histórico nós conseguimos perceber a história de forma mais particular. Nós conseguimos entender que o conflito entre cristãos e pagãos não foi um conflito abstrato entre duas religiões, não, foi um conflito entre indivíduos, pessoas, cristãos como alexamenos, que eram conhecidos por pagãos que os odiavam e que debochavam da sua fé, debochavam de Jesus Cristo. Algo que talvez você já tenha experimentado na sua vida e algo que os cristãos sofrem desde a antiguidade. Então veja como uma fonte iconográfica ela pode nos servir para tornar a história mais rica e conhecida. Mas há outras formas de fontes também, como as fontes químicas. As fontes químicas, que eu gosto muito de dar esse exemplo, que é o uso de luzes ultravioleta feito pelo arqueólogo Vincent Brinkmann para descobrir as cores originais das estátuas gregas e romanas. Então olha só que interessante. Hoje nós temos estátuas gregas e romanas brancas, completamente brancas, as quais, porém, através desses estudos, podem ser recoloridas. A gente pode descobrir quais eram as suas cores originais. Pois é, gregos e romanos faziam estátuas coloridas, gente. Isso para nós pode parecer estranho. Talvez você até já tenha visto aquelas estátuas que são feitas hoje no estilo greco-romano. Muitas vezes estátuas sem os braços e completamente brancas. Pois é, mas acontece que as estátuas gregas que não têm braços e são brancas é porque perderam os braços com o tempo e perderam a cor também ao longo desses milhares de anos. Então veja, não é um estilo propriamente greco-romano, mas uma imitação sobre o que temos hoje daquele tempo. Só que não era a realidade histórica. Então mesmo que hoje você olhando, talvez você prefira uma estátua branca como essa. Talvez você ache mais bonito. Muitas vezes a gente é ensinado a gostar porque se pensa que esse é o estilo greco-romano. Talvez você não goste e ache muito colorido a forma original com que as estátuas aparecem. Não há problema nenhum nisso. Mas a realidade histórica é que os gregos e romanos tinham estátuas coloridas. Por mais que a gente possa não gostar, por mais que alguém possa achar a coisa mais estranha do mundo, essa é a realidade histórica. E as fontes químicas nos permitem reconstruir a realidade histórica do passado para conhecê-lo de forma mais precisa. Então veja como as fontes são importantes. Falei aqui, mostrei várias fontes primárias, mas claro, existem as fontes secundárias também. Livros, por exemplo, que você pode ler para aprofundar o seu conhecimento a respeito da história do cristianismo. E eu gostaria de dar duas indicações, duas obras para o conhecimento geral de história do cristianismo. Claro que estudando cada momento histórico há obras mais aprofundadas, mas de forma geral eu gosto muito, em primeiro lugar, da História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez. Uma obra que consegue ser consideravelmente profunda e simples na linguagem. Uma obra excelente como primeira leitura. Uma obra em 2 volumes que traz ilustrações que ajudam muito na compreensão sobre o passado histórico. E além desta obra, também a obra História do Cristianismo, de Bruce Shelley.
uma obra bastante importante para aquele que quer ter um primeiro passo no conhecimento da história do cristianismo, como nós estamos fazendo aqui. Porém, além dessa visão geral, nessa primeira aula eu gostaria de apresentar a respeito da igreja na antiguidade. Vamos começar, portanto, nossa jornada histórica. Vamos ver um pouco a antiguidade para nas próximas aulas conhecer a igreja na Idade Média, no Renascimento, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Bom, quando nós falamos de igreja na antiguidade, estamos falando do início do cristianismo. Um início que é marcado por uma primeira expansão, pelo crescimento inicial. E esse crescimento é fruto justamente do contexto histórico no qual o cristianismo nasce. Se pararmos para pensar, biblicamente, Jesus vem ao mundo no momento escolhido por Deus, naquilo que a gente vê biblicamente como plenitude dos tempos. E essa plenitude tem um significado não só espiritual, mas histórico também. Segundo o missionário Bertil Eckstrom, no seu livro História da Missão, essa plenitude dos tempos se dá também por um contexto histórico favorável à expansão do cristianismo, por 3 elementos principais, os quais são, segundo ele, Pax Romana, helenismo e diáspora. 3 elementos que favoreceram a expansão da fé cristã. Vamos ver cada um deles para entendermos. Primeiro, a Pax Romana. O que foi a Pax Romana? É o período de paz e estabilidade econômica no começo do Império Romano. Permitia o maior tráfego de pessoas pelo Império, seja por terra ou por mar. Ou seja através de embarcações por via marítima, principalmente no Mediterrâneo, que é esse grande mar que estava ali, bem ao centro do Império Romano, e o Império Romano distribuído ao redor dele, o mar Mediterrâneo, que os romanos chamavam de Mare Nostrum, nosso mar. Havia ali várias embarcações viajando de um lado para o outro, permitindo o trânsito das pessoas, permitindo que pessoas se comunicassem, conhecessem lugares distantes. Mas também, além do mar, também havia o trânsito através de vias terrestres, estradas, avenidas, as quais permitiam não somente carroças circulassem, mas também cavalos, jumentos e assim por diante. E nós vemos no Novo Testamento missionários como Paulo, utilizando essas vias, tanto por mar como por terra, para levar o Evangelho adiante. Muitas vezes não paramos para pensar, gente, que nem sempre houve essa liberdade. Se nós pensarmos, por exemplo, no início da pandemia, houve uma certa restrição da liberdade de ir e vir. Eu mesmo conheço uma professora que ela estava visitando a Austrália, para ver lá a sua filha, e por ter começado a pandemia teve que ficar meses na Austrália, pois não conseguia voltar ao Brasil. Veja, estamos no contexto hoje com tecnologia para voltar, com aviões, etc., mas não havia a liberdade naquele momento. Nesse contexto histórico, haviam tecnologias mais simples, sim, embarcações muito mais simples e tudo, mas havia uma grande liberdade. O Império Romano permitia que as pessoas viajassem por todo ele, pois havia uma estabilidade, que era a Pax Romana. E esses viajantes muitas vezes eram missionários, como Paulo, mas muitas vezes eram cristãos, pura e simplesmente. Mercadores, escravos que eram enviados para longe pelos seus senhores, ou mesmo pessoas que por necessidade precisavam migrar para outro lugar, sendo cristãos, levavam consigo o Evangelho. E onde iam, plantavam a semente do Evangelho no coração das pessoas. Então veja, muitas vezes nós pensamos nos missionários de carreira, como Paulo, mas há esses missionários da vida natural. Esses missionários são pessoas que vão transitando e onde vão levando a sua fé. Eu mesmo já tive alunos, os quais, aonde foram, levaram o Evangelho. E por terem que ir para outros países a trabalho, levaram o Evangelho a outros países. Não são vistos como missionários, porque não há nenhuma agência missionária enviando eles, não há nenhuma igreja enviando eles. Eles vão a trabalho, mas aonde vão? Plantam igrejas. Um missionário mesmo precisa ser compreendido para além dessas formalidades todas. Missionário, todos nós somos de certo modo,
porque todos somos discípulos de Jesus, os quais receberam a responsabilidade da grande comissão. E entendendo isso, muitos levaram o evangelho adiante por onde iam. Além da Pax Romana, Bertil Eckstrom também destaca o helenismo. O que é o helenismo? Bom, a mistura da cultura grega ou helênica com as culturas orientais é chamada de helenismo. E o maior exemplo de helenismo é a língua grega. Afinal, no tempo de Jesus, havia o grego clássico, mas havia um novo tipo de grego, o grego koiné, no qual o Novo Testamento foi escrito. Então, é interessante nós vermos que, quando analisamos os artefatos arqueológicos do tempo de Jesus, vemos que os judeus, eles muitas vezes utilizavam o grego. É muito comum vermos elementos judaicos como essa menorá, juntamente a textos em grego, porque o grego era muito conhecido na Judéia, por mais que fosse principalmente por uma elite. Mas o grego era tão conhecido e tão importante que fez com que o Novo Testamento fosse escrito nessa língua e não no aramaico, que era o mais provável. Por que era o mais provável? Porque o aramaico era a língua que Jesus falava. Quando Jesus pregava aos judeus, muito provavelmente ele pregava em aramaico. Afinal, nós vemos no próprio Novo Testamento grego, muitas vezes, os autores dizendo como foi dito no original em aramaico. Como, por exemplo, quando Jesus diz, menina, levante-se, talita cumi. Ou como, por exemplo, quando Jesus declara na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Então, há vários casos, como o próprio Jesus declarando Abba, Pai. Todos esses termos e essas frases nos levam a crer que Jesus falava aramaico. Esta era a sua língua. Então, vem a pergunta, se Jesus falava aramaico, por que os autores dos evangelhos traduziram as suas palavras para o grego koiné? Por que escrever em grego koiné e não em aramaico? A resposta é simples, para que o maior número de pessoas conhecesse o evangelho. Assim, eles tiveram este trabalho de traduzir as palavras de Jesus, de escrever no grego koiné, para que o maior número de pessoas pudesse ter contato com essas informações. Afinal, o grego koiné era uma língua falada no mundo todo daquele contexto, todo o Império Romano. É o equivalente hoje ao inglês, ou seja, não são todas as pessoas no Brasil que sabem inglês, mas são muitas pessoas no mundo todo que conhecem o inglês e assim, através do uso dessa língua, nós conseguimos tocar vários lugares do mundo. Nessa mesma lógica, os autores escreveram em grego koiné para que os evangelhos pudessem ser distribuídos para o mundo todo, que muitas pessoas pudessem conhecer a Jesus. Isso se deu por conta dessa possibilidade, por conta do helenismo existir e permitir esse contato diferente. Mas há o terceiro elemento, a terceira causa da expansão do cristianismo, segundo Bertil Eckstrom, que foi a diáspora. Bom, nós chamamos de diáspora o processo dos judeus se espalharem pelo mundo, fora da Judéia, assim como as próprias comunidades judaicas pelo mundo. Ou seja, hoje existe o Estado de Israel, mas existem judeus que moram fora dele. Esses judeus que moram fora de Israel, eles vivem naquilo que a gente chama de diáspora. Então, um judeu residente no Brasil é um judeu de diáspora. Da mesma forma, no contexto de Jesus, existia a diáspora. A diáspora com comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, principalmente no lugar chamado Egito. No Egito havia a maior comunidade judaica fora da Judéia. Alguns defendem que havia cerca de 1 milhão de judeus vivendo no Egito no primeiro século. Então existia essa comunidade gigantesca ali, que já era histórica. Tanto é que houveram momentos ao longo da história que até existiram templos judaicos no Egito. Pois é, para nós é um tanto quanto esquisito, estranho isso, mas você pode pesquisar a existência de templos como o templo de Leontópolis e o templo de Elefantine, que existiram em momentos diferentes ali no Egito e que foram utilizados pelos judeus. Templos que não são exatamente como o Templo de Jerusalém, mas que mostravam como os judeus estavam preocupados de viver a sua fé num contexto de diáspora. Só que muito mais importante do que esses templos é algo que estava espalhado por toda a diáspora, ou seja, as várias partes do mundo, nas várias comunidades judaicas, que eram as sinagogas.
Haviam sinagogas em vários lugares do mundo. Onde havia comunidades judaicas, era muito provável que houvesse uma sinagoga. Por isso, Paulo, ao levar o evangelho, em quase todos os lugares onde ele ia, ele buscava, em primeiro lugar, ir na sinagoga. Interessante, você pode ler o texto de Atos e vai perceber isso. Há ali um padrão missionário de chegar numa cidade, buscar a sinagoga e ali pregar para iniciar a compreensão naquele lugar, o entendimento de Jesus como Messias. Tanto é que mesmo quando ele vai para Atenas, Jesus é recebido ali primeiramente na sinagoga. Paulo vai, prega na sinagoga e vendo que há espaço, vai para as ruas de Atenas e depois vai para o ambiente filosófico no Areópago. Então ele vai ocupando os espaços que lhe são permitidos, mas começa sempre na sinagoga. Sinagoga, portanto, é o trampolim missionário de Paulo. É ali onde ele tem um espaço natural em cada cidade que vai, para que o evangelho seja mais facilmente absorvido. E muitas sinagogas marcavam presença ao longo do Império Romano com destaques, aproximando o judaísmo, antes ainda do cristianismo, do mundo greco-romano. Interessante nós vermos sinagogas belas que nós temos hoje, através de estudos arqueológicos, como essa sinagoga, que é a sinagoga de Dura Europos. Uma sinagoga marcada por inúmeras imagens das histórias bíblicas, como, por exemplo, Moisés sendo tirado do rio pela princesa do Egito, ou várias outras representações. Imagens que não tinham nenhum intuito de levar as pessoas à adoração dessas, não era esse o propósito, mas tinha um intuito justamente educativo. Naquele tempo não havia flanelógrafo, naquele tempo não havia slides, ou seja, um ensino ilustrado, fosse para crianças ou para adultos, exigia outros mecanismos, como essas paredes decoradas. Então essas paredes serviam muito para as crianças poderem visualizar as histórias, e não só as crianças, também as pessoas as quais não tinham essa familiaridade com os textos bíblicos, indo a esses lugares, visualizavam aquilo que iam aprendendo. Só que essa aproximação, a qual foi iniciada pelos judeus, foi muito mais profunda por parte dos cristãos. Certamente os judeus já começaram a fazer o proselitismo, justamente defendendo e levando adiante a sua fé, convertendo gentios, ou seja, convertendo não-judeus. Tanto é que o próprio termo proselitismo vem do grego prosélitos, que era o termo utilizado para falar de um gentil que se tornou judeu. Mas com o cristianismo isso foi muito mais profundo. O cristianismo entendeu que a sua essência era missionária, entendeu que precisava pregar a todas as criaturas. Afinal, o próprio Jesus Cristo deu uma ordem, deu um comando à sua igreja de pregar de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E essa ordem de expansão se faz fundamental. Uma ordem que começa em Jerusalém, Judeia, Samaria, mas que vai até os confins da terra, vai pelo mundo todo. Jerusalém, porém, é o início, é o centro inicial de irradiação do cristianismo. É o centro do cristianismo inicial, tanto é que nós vemos o Concílio de Jerusalém em Atos 15, ocorrendo ali naquela cidade. Um concílio para decidir aquilo que a igreja toda compreenderia como válido para seguir. O líder, que era Tiago, o justo, irmão de Jesus, ou segundo a igreja católica é primo, mas nós acreditamos que é irmão, foi sucedido por Simeão, primo de Jesus, e depois por Tiago. Interessante nós vermos, porém, que com a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo, essa cidade perde essa representatividade no cristianismo. E talvez até antes. Alguns defendem que já em 63 houve uma fuga de muitos cristãos de Jerusalém para a cidade de Pela. Eles entenderam que Jesus havia profetizado a destruição de Jerusalém e vão para essa outra cidade a fim de se refugiarem. Essa fuga para Pela, segundo alguns, é uma lenda cristã, mas muitos defendem que realmente aconteceu, que é um fato histórico, e hoje ainda está aberto o debate entre os historiadores. O fato é que a expansão vai chegar em outras cidades, como Antioquia, por exemplo, que era a terceira cidade mais importante do Império, perdendo apenas para Roma e Alexandria.
na qual pela primeira vez os cristãos são chamados de cristãos, como está lá em Atos 11:26. Por que são assim chamados? Muito provavelmente porque é ali que os cristãos começam a pregar não só a judeus, mas também a gentios. Começam a pregar com foco ampliado, começam a olhar que o evangelho não é só para aqueles que são descendentes de Abraão. E nesse sentido, o evangelho se expande, chegando a outros lugares. A comunidade judaica de Alexandria, apesar de ser muito fechado, o evangelho acaba aceitando, e ali se desenvolve um novo polo de radiação do cristianismo. Alexandria, que era a segunda cidade mais importante, onde havia a maior comunidade judaica, se torna um centro cultural. E Antioquia e Alexandria se tornam então as duas grandes referências teológicas do cristianismo ao longo dos primeiros séculos. Na antiguidade, essas vão ser as chamadas escolas teológicas do cristianismo. A escola teológica de Antioquia e a escola teológica de Alexandria. Duas referências por serem polos culturais. Mas veja, essa expansão para outras cidades, ela envolvia não somente a pregação, mas envolvia também a vida dos cristãos. Afinal, a fé ser levada adiante não envolve apenas palavras, mas também ações. E uma das ações que mais marcou a história foi a entrega da vida dos cristãos por amor a Jesus Cristo. Por isso, o teólogo Tertuliano declarou que a perseguição serviu para a expansão da fé. Ele disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por que isso? Porque os pagãos, ao verem os cristãos morrendo pela sua fé, buscavam conhecer esse Jesus Cristo que leva muitos a entregarem suas próprias vidas. Muitos ficaram curiosos para entender como alguém pode dar a sua vida pela sua religião. Para os pagãos isso não fazia sentido, mas o exemplo dos mártires cristãos levou muitos a Jesus. Assim, a fé foi defendida de duas formas principais: por palavras e por ações. Por palavras, através de defensores da fé, como Tertuliano, um dos apologistas, alguém que defendeu a fé cristã para autoridades romanas, assim como Paulo também fez com o rei Agripa em Atos 26. Tertuliano, que buscou entender muito bem a fé cristã a fim de apresentá-la, é o primeiro a usar a expressão trindade, no latim trinitas, mas acaba também tendo equívocos teológicos ao ponto de ser visto como uma igreja posteriormente como herege. Mas há também aqueles que, além das palavras, tinham suas ações. Por exemplo, um dos maiores apologistas, Justino de Roma, ou Justino o Mártir, esse que defendeu o cristianismo como uma verdadeira filosofia, que fez uma escola filosófica em Roma, esse entrega sua vida pela sua fé, se tornando mais um mártir do cristianismo. E não foram poucos os mártires, foram muitos. Afinal, muitos cristãos eram acusados de serem ateus, não no sentido de não crer em nenhum Deus, que é o sentido atual de ateísmo. Não, eles eram acusados de ateus no sentido de não darem a veneração devida àqueles homens que devem ser honrados como deuses. Ou seja, os cristãos, ao não reconhecerem a divindade dos imperadores, eram vistos como ateus, por negarem a divindade desses. Nesse sentido, muitos morreram, como por exemplo Policarpo, mais um mártir aqui aparecendo. Policarpo de Esmirna foi uma grande referência. Conta-se a sua história que os pagãos teriam ateado fogo nele e ele, não sendo consumido pelo fogo, acabou morrendo por um soldado que vem e utiliza de uma espada. Claro que há perguntas, claro que há questões. Por que Deus o livra do fogo e não da espada? Por que acontece dessa forma? Bom, será que realmente aconteceu isso ou é uma lenda cristã? São perguntas, mas é interessante nós conhecermos essas histórias a partir das suas fontes, como eu disse. As fontes são muito importantes. E uma fonte fundamental nesse sentido é o Martírio de Policarpo. É uma das várias obras que nós conhecemos hoje como os Pais Apostólicos. Os Pais Apostólicos são simplesmente as obras cristãs mais antigas depois do Novo Testamento. Obras como Martírio de Policarpo, Pastor de Hermas, Didaquê,
e muitas outras mais, obras que nos fazem conhecer o cristianismo inicial. Por exemplo, na Didaquê aparece ali como a igreja realizava batismo, ceia e como funcionava a liturgia de forma geral do cristianismo inicial. Ou seja, se você quer conhecer esses elementos do início do cristianismo, essa é uma importante fonte primária, mesmo que hajam outras obras muito interessantes para você ler, como por exemplo As Origens da Adoração Cristã, de Lério Hurtado, um excelente livro, mas há as fontes primárias a serem lidas e conhecidas. Bom, além de tudo isso, o cristianismo também era muitas vezes perseguido por ser considerado uma anormalidade. Paul Vane declara, na sua perspectiva, que os pagãos não perseguiam os cristãos como rebeldes combatentes contrários ao imperador e seus deuses, mas como religiosamente anormais. Ou seja, essas acusações de ateísmo, de serem ateus, não era tanto no sentido de que eles eram revolucionários contra o sistema e contra o imperador, não, mas que eles tinham uma religião estranha e inadequada. Para os pagãos era muito simples. Para eles não havia problema nenhum em aceitar os seus próprios deuses e os deuses dos outros. Quanto mais deuses, melhor. Ou seja, os gregos acreditavam nos seus deuses e acreditavam nos deuses dos romanos, dos trácios, dos germanos e assim por diante. Para eles era muito estranho um cristão não acreditar nos deuses. Um cristão dizer que só o seu Deus é verdadeiro. Para os pagãos isso é impensável, isso é desrespeitoso, isso é anormal. Afinal, a tolerância era a marca da religiosidade na antiguidade. A tolerância pelo diferente, pela variedade, pela pluralidade de divindades. E os cristãos vêm e declaram diferente. Na visão cristã é muito simples. Se o cristão está certo, todos os outros estão errados. Jesus não é mais um caminho à divindade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há como um cristão estar certo e um pagão também. Nisso, os cristãos acabam sendo odiados por muitos. E se criam histórias, incompreensões, preconceitos sobre os cristãos. Muitos pensavam que a reunião cristã era uma orgia em que se davam uniões incestuosas. E a razão, por mais estranho que isso seja, é consideravelmente simples. Os cristãos mesmo falavam que iam comemorar a festa do amor, ou a festa ágape. Talvez você diga, puxa, mas ágape não é um amor sexual, que é o eros? Ágape é um amor divino? Pois é, mas não era tão simples assim. Muitos romanos e gregos enxergavam no termo ágape o amor sexual. Não havia essa distinção tão clara assim em primeiro lugar. Em segundo lugar, os gregos e romanos não associavam a sua religiosidade ao amor. Amor não é algo que envolvia a religião romana e grega, como vai envolver o cristianismo. Para eles não fazia sentido. Afinal, existia a deusa do amor, que é Afrodite, mas as pessoas não amavam Afrodite. Afrodite concedia o amor para as pessoas se amarem, mas o amor das pessoas pelos deuses ou dos deuses pelos homens não existia. A relação era simples, contratual. Se dizia, Deus Júpiter, eu quero isso, 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 e se você realizar, te darei estas coisas. Havia uma relação muito mercantil com as divindades. Não havia propriamente um amor. Não havia pessoas que amavam o seu Deus. Não, havia uma adoração diferente, distanciada. Não havia o entendimento que o próprio Deus pode amar a humanidade. Nisso, essa festa do amor era compreendida por eles de uma forma diferente. Eles só conseguiam ouvir essas palavras associando as bacanalhas, que eram festas na qual Baco, assim como outros deuses também, recebiam essa adoração através de orgias, como havia também as orgias para Dionísio. As bacanalhas, que eram essas orgias para Baco, eram formas de adoração na realização de algo próprio de Baco, que é o ato sexual. Então assim houve essa confusão na compreensão do cristianismo por muitos pagãos. E muitos vão querer perseguir o cristianismo da mesma forma que as bacanalhas foram também perseguidas.
por conta dos seus excessos, por conta de serem o quê? Formas de religiosidade deturpadas, estranhas, anormais. E isso chega a um ponto no qual o cristianismo também é acusado de outras coisas. Segundo Minúcio Félix, quem quisesse entrar na seita, diziam muitos, deveria matar uma criancinha coberta de farinha, a qual seria desmembrada e repartida entre as pessoas, enquanto elas lamberiam sangue derramado. De onde vem essa incompreensão? Da ceia do Senhor. A ceia do Senhor sendo algo simbólico, no qual o bebê Jesus, o Deus encarnado, é ali entendido, onde o corpo de Cristo é dividido para os membros e bebe-se o sangue de Jesus. Veja, tudo isso sendo algo simbólico é não compreendido corretamente pelos pagãos, ao ponto de surgirem essas falsas histórias sobre eles. Hoje nós sabemos que muitas vezes há fake news que são espalhadas aos quatro cantos através de WhatsApp e outros meios. Naquele tempo também existiam notícias falsas, histórias inventadas, incompreensões, boatos, fofocas, que muitas vezes levavam pessoas a odiarem o cristianismo sem nem compreendê-lo de forma correta. Isso só vai ser compreendido conforme o cristianismo vai ser conhecido. E veja, mesmo no século IV, quando Constantino veio ao poder e se torna o primeiro imperador cristão, muitos não conheciam realmente o cristianismo e ainda tinham muito um pé atrás com ele. E essa história é muito importante ser conhecida. Afinal, Constantino está relacionado ao fim das perseguições. Quando as perseguições terminam? Bom, muitos defendem que foi o Edito de Milão de 313 que deu fim às perseguições. O problema é que, segundo Paul Veyne, o Edito de Milão não é um edito, nem é de Milão. Ou seja, esse Edito de Milão é um mito historiográfico. É como se tivesse havido um Edito de Milão que acabou com as perseguições. Na verdade, as perseguições acabaram com o Edito de Tolerância de Galério, mas muito mais importante do que isso é a ascensão de Constantino ao poder, porque ele se torna o primeiro imperador cristão. Por isso, Paul Veyne coloca como data limite entre a antiguidade pagã e a época cristã o dia 29 de outubro de 312, quando Constantino vence a Batalha da Ponte Milvio e sobe ao poder. Veja, esse fato, Constantino subir ao poder, é importantíssimo, porque assim o cristianismo pode estar mais à vontade, sabendo que há no poder o imperador cristão. Poxa, professor, mas Constantino era cristão mesmo? Será que ele realmente se converteu? Difícil nós sabermos. Eu sei da minha conversão, mas eu não sei da sua conversão, por exemplo. Só Deus sabe se você é convertido realmente. Da mesma forma, nós só podemos ter evidências da conversão ou não de Constantino. Muitos defendem que Constantino não se converteu, porque ele fez coisas terríveis, mesmo depois de supostamente estar convertido. Levou muitas pessoas à morte. Constantino também só se batiza no final de sua vida, o que leva muitos a dizer que ele não tinha realmente certeza da fé a qual ele defendia. Outros, porém, vão dizer, não, ele se batiza por uma incompreensão, por achar que o batismo está vinculado realmente ao perdão dos pecados e não um símbolo da fé que a pessoa tem de que já foi perdoada por Jesus Cristo. Então esse debate historiográfico ainda existe hoje. O fato é que, quando Constantino se converte, há ali alguma coisa acontecendo. Afinal, há supostamente um encontro com o sobrenatural. As fontes que nós temos, que são Eusébio e Lactâncio, apresentam duas versões aqui. Lactâncio fala que Constantino vê Jesus em um sonho e Eusébio fala de uma visão em um sonho. Mas Jesus teria se apresentado e apresentado um símbolo para Constantino, para que ele marcasse a sua relação com Cristo como seu representante. Será que Constantino realmente se converteu? Difícil nós sabemos, mas o que sabemos é que naquele momento a minoria do império era cristã. Precisamos considerar que cerca ali de 90% da população era de pagãos, ou seja, ao se tornar cristão, Constantino estava aderindo a uma religião que, querendo ou não,
ofendia a 90% da população. Afinal, na visão cristã, os pagãos ofereciam sacrifícios não a deuses, mas a demônios. Então veja, era uma escolha muito arriscada, especialmente se considerarmos a importância do seu exército, composto na maioria por pagãos. Talvez você diga, puxa, mas ele ganharia o apoio da igreja. Sim, mas a igreja naquele momento era uma igreja dividida por disputas teológicas. Tanto é que Constantino, assumindo o poder, acaba inclusive fazendo o primeiro concílio ecumênico da história, que é o concílio de Nicéia, em 325. Ele o convoca para que a igreja se organize e tenha uma unidade, definindo o que é certo e o que é errado em relação à cristologia, o famoso debate ariano. Então, quando nós consideramos tudo isso, nós vemos o risco que ele tomou ao se tornar cristão, o que leva muitos hoje a crerem que talvez Constantino tenha realmente se convertido. Isso não quer dizer que Constantino acertou em tudo. Independente dele ter se convertido ou não, ele era um ser humano e seres humanos erram. Cabe a gente considerar isso. Afinal, a história é feita de pessoas imperfeitas que conhecem o Deus perfeito. E a igreja é assim formada. Mas quando consideramos a história, vemos um grande problema surgindo aqui. Constantino ajuda muito a igreja, favorece a sua unidade, patrocina a construção de igrejas, ajuda também na isenção fiscal das igrejas, mas ao mesmo tempo a igreja acaba dando as mãos ao Estado e criando ali um vínculo que nunca mais irá romper como rompeu anteriormente. Talvez a visão de Constantino não fosse negativa, talvez ele não quisesse o mal, mas ele estava acostumado com a outra forma de religião. Antes do cristianismo se unir ao Estado, era a religião romana que estava unida. Constantino, como imperador, era o Pontifex Maximus, o sumo sacerdote da religião romana, que era vinculada completamente ao Estado. Agora, o cristianismo tinha a oportunidade de ser diferente e acaba se tornando uma nova forma de religião romana. Tanto é que até hoje a própria Igreja Católica é conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, compreendendo uma hierarquização da própria geografia e colocando Roma no alto, no topo dessa hierarquia. Uma visão que é resultante dessa leitura imperial do próprio cristianismo. Constantino, porém, é importante ser conhecido, até porque a sua marca, seu legado histórico pode ser percebido ao longo do tempo. Essa relação entre igreja e Estado marca a história e pode ser vista, inclusive, no seu símbolo principal, o lábarum. Lábarum, ou quirô, ou crisma, é a soma de duas letras gregas, o qui, que para nós parece um X, e o rho, que parece um P. Qui e rho, que são as primeiras letras do nome Christos em grego, o qual é utilizado nos seus estandartes, era utilizado nos escudos dos seus soldados e até nas suas moedas. E hoje marca ainda as igrejas católicas. A Igreja Católica ainda utiliza o lábarum, o símbolo imperial de Constantino, como um símbolo religioso do catolicismo. E nisso nós vemos esta marca tão forte na Igreja da Antiguidade, que foi essa relação entre Igreja e Estado. Nesse personagem tão importante foi Constantino, mas também da Igreja escolhendo conceder este poder, escolhendo conceder este espaço. Bom, espero ter aproveitado essa aula. Um grande abraço e até a próxima. Seminário Strong. Conhecer para viver.